Você já parou pra pensar no que é Resident Evil? Tipo, como um todo? Se alguém chegasse pra você e falasse Leon S. Kennedy é meu personagem favorito, o personagem mais famoso e amado dessa franquia inteira, o Backflip Man, o cara das piadas, eu consigo argumentar de volta que existem pelo menos 3 versões diferentes desse tal Leon, de 3 momentos específicos que ele parece personagens diferentes. Se alguém chegar e falar, eu adoro o survival horror de Resident Evil, ele tem pelo menos 2 estilos suficientemente diferentes desse tal survival horror de Resident Evil, que eu consigo argumentar que existem e que são jeitos muito diferentes de você experienciar a mesma coisa. A ação de Resident Evil tem estilos diferentes, que pode ser tanto a ação do 4, quanto a do 5, quanto a do 6, ou a do 9, que todas são feitas de formas diferentes e que têm propósitos diferentes em mente. A câmera travada dos 3 clássicos, que tinham cenários renderizados, ou do Code Verônica pra frente, que passou até essa câmera mais dinâmica, que muda de ângulos, que agora o jogo não tem mais cenários pré-renderizados e sim tudo passa a existir. A identidade do que é Resident Evil hoje em dia é um tópico interessante de se perguntar, porque por mais que você consiga responder isso rápido, simplesmente dizendo que é um jogo sobre zumbis e uma corporação maligna, tem tanto, mas tanto a mais que só um jogo de zumbis, que não faz um resumo justo do que realmente é Resident Evil. Porque às vezes esses mesmos zumbis falam e pegam em armas, e são armas biológicas inteiras. Ao longo do tempo eu sinto que essa tal identidade foi se tornando cada vez mais um borrão com alguns pontos de referência que sempre estão presentes e marcam o que é um Resident Evil. É a presença de uma arma biológica pesquisada por uma corporação bilionária. É sempre ter um dos protagonistas que foi construído nos jogos passados da franquia aparecendo de novo em uma busca para descobrir mais um mistério sobre essa tal corporação e o vírus, da vez que se mostra em uma forma bizarra e diferente, assim como adicionam uns personagens novos aqui e ali. Resident Evil é o Chris, é o Leon, é a Claire, é o humor. O Resident Evil é o survival horror, a ação, o terror, as criaturas, o vírus, a Umbrella, tudo isso junto ou nada disso que eu acabei de falar. Resident Evil é essa mistura de gêneros e ideias diferentes que trouxeram públicos diferentes, por isso não é tão fácil de se descobrir o que realmente ele é. Mas talvez, só talvez, Resident Evil é Resident Evil porque eles estão há 30 anos atrás de uma fórmula perfeita. Antes desse vídeo continuar, ao invés de eu colocar um adzão aqui, eu quero só que você deixe seu like e se inscreve no canal aí. Eu tô tentando chegar em 400k esse ano ainda. Inclusive, se você estiver na TV, escaneie esse QR Code agora com o seu celular, que você vai abrir direto no meu canal do YouTube e assim eu não atrapalho o teu vídeo. Valeu? É isso. Bom vídeo, aproveita. No lançamento de Resident Evil Requiem, por mais triunfal que eles conseguiram fazer aquele jogo, ele também dividiu muito o público por conta de um fato que faz muito sentido dividir. O fato desse jogo ser de terror e ação ao mesmo tempo. Porque pra muita gente isso era uma discussão que você via muito repentinamente quando esse jogo tava em alta e todo mundo tava falando, é que o Leon rampando sobre a Raccoon City destruída com uma moto não era Resident Evil pra essas pessoas. E essa discussão também não é nem um pouco nova, ela existe desde que eles precisaram mudar tudo pra garantir que essa franquia iria continuar viva. Na época do desenvolvimento do Resident Evil 4, Shinji Mikami decidiu que ele queria colocar mais ação no que era pra ser o Resident Evil 4 daquela época, porque o remake do primeiro jogo não tinha vendido tão bem quanto a Capcom achou que venderia, então eles precisavam de alguma coisa pra mexer nessa fórmula que já não tava vendendo mais tanto. Era necessário fazer isso. E o fato deles terem feito isso e de, bom, ter vendido pra meio que mostrou pra eles que era a explosão que todo mundo queria. E isso acabou cegando eles ainda mais quando Resident Evil 5 lançou. Foi bastante odiado, mas vendeu ainda mais do que R4. Eu não preciso repetir a história, daqui pra frente todo mundo já sabe. A Capcom leu errado o que os fãs queriam, e o que fez Resident Evil 4 dar certo para começo de conversa chegou no 6. E desde então, tudo que tem a mínima ação na franquia de Resident Evil, explosão, é tratado como um desdém, como se fosse a volta daquela época que todo mundo coletivamente quer esquecer. Porém, o público que cresceu com esses jogos, especificamente os de ação, existem. Foi uma quantidade expressiva e eles, apesar de não serem os melhores jogos do mundo, tinham o seu valor no que eles tentavam ser. E então isso acabou que dividiu essas pessoas. É por isso que Requiem é metade ação e metade terror. Porque durante os últimos anos, a Capcom fomentou esses 2 públicos diferentes com Resident Evil. Aqueles que gostam do survival horror, essa ideia de ser jogado num lugar que você tem que encontrar as chaves, resolver puzzle, e você jogar quase nessa experiência Metroidvania 3D, pra você ir abrindo as diversas salas e encontrando monstros que você com certeza não consegue matar sem organizar suas munições direito. Como se o engenheiro urbano de Raccoon City era um sádico que falou: e se a gente pegasse essa estrutura muito importante do governo aqui e fazer ela só abrir com um emblema de tigre que a gente vai pegar e guardar numa estátua dentro do jardim da cidade? Isso é uma suposição, caso você percebeu. Essa cena não existe de verdade no Resident Evil, mas tem uma coisa bem parecida com isso. E o público que gosta dos Resident Evil de ação, que por mais que tenham mais fracassos em seu nome, tem o seu valor por serem jogos rápidos, extremamente divertidos, que expandiram muito a rejogabilidade que um Resident Evil pode ser. E esses 2 públicos com
duas imagens diferentes do que é a identidade desse jogo, no Requiem foram alimentados até que igualmente. Rhodes Hill, a clínica, é uma alusão clara à RPD do Resident Evil 2 Remake. A gente joga nela com a Grace nessa parte do jogo que é esse exato blueprint de um survival horror, de explorar partes da clínica, pegar chaves e voltar para outros lugares, para abrir portas que às vezes a gente já tinha visto, mas não tinha chave, não tinha a ferramenta necessária, mas agora a gente consegue entrar. Nem todo inimigo vale a pena lutar, às vezes se esconder ou passar correndo é a melhor solução possível. Já a parte do Leon é inteira naquela viagem de super-herói que não tem medo do que joguem na frente dele. Os clássicos dos Resident Evil de ação, a parte dele lembra muito mais uma aventura do que realmente um terror completo. E é onde as pessoas mais reclamam que existem cenas exageradas de ação. Assim como eu acho que as pessoas que gostam disso daqui não gostam muito disso daqui. Requiem é um jogo que naturalmente ia ser divisível porque ele tem dois públicos pra agradar. Só que esses dois públicos que eles têm pra agradar não necessariamente vão ficar muito felizes quando chegar a hora do outro amiguinho brincar. Porém, eu acho que eles fizeram um trabalho até que bem sólido com balancear esses dois públicos. O único problema pra mim, pelo menos, de agradar todo mundo ao mesmo tempo é que às vezes isso pode acabar deixando um desses lados menos trabalhados que o outro. Nesse jogo, pelo menos, eu sinto a parte da Grace e Rhodes Hill muito mais trabalhada que o resto do jogo. E isso vem de porque claramente o estilo do jogo é diferente, mas Raccoon City, no geral, poderia ter sido mais aproveitada. Porra, não tem uma coisinha do Resident Evil 3 nesse jogo, é sacanagem. O 3 original se passa inteiro nos arredores ali da delegacia. Podia ter alguma coisa desse tipo, né? Maldito Resident Evil 3 Remake. Enfim, eu acho que nessa parte do Leon, mais especificamente onde você é dado a missão de encontrar os pedaços da bomba, onde a gente vê a maior quantidade de ação exagerada e conteúdo não necessariamente totalmente feito, saca? O Leon encontra soldados que dão tiro com armas, zumbis usando motosserras. Alguns desses zumbis tinham capacidade de operar morteiros que atiram nele. No fim dessa parte, o Leon perseguindo o Gideon rampa sobre o temido prédio que todo mundo fala sobre. E isso é o puro suco de uma gameplay com o Leon, saca? As explosões, as situações inusitadas, o Leon falando tipo, os residentes de Raccoon City estão meio malignos. Algo extremamente diferente da gameplay com a Grace, algo extremamente diferente de como eles faziam ação no passado de Resident Evil. A gente pode combinar uma coisa? Resident Evil sempre foi um jogo de ação. E Resident Evil 3, eu sinto que é a prova perfeita disso. O primeiro jogo lançado em 1996, por mais que com alguns pezinhos na ação, eu diria, aquele jogo sempre focou muito mais no mistério da mansão Spencer e na exploração dela, por mais que terminava como quase todo Resident Evil termina até os dias de hoje. Um helicóptero de fuga, uma rocket launcher ou alguma coisa desse tipo, e uma batalha contra uma ultramutação de bioarma. Mas eu acho que as raízes de ação desse jogo começaram só depois de Resident Evil 2, que tem bastante coisa explodindo já, mas nem tanto em comparação com Resident Evil 3 Nemesis. E isso não é algo muito difícil de você perceber. Olha, literal a primeira cena desse jogo. Resident Evil 3, diferente dos outros dois jogos da franquia até então, te jogava num ambiente aberto. Era a primeira vez, fora um pequeno pedacinho no segundo jogo, que a gente conseguia explorar Raccoon City de verdade. E, meu amigo, tá tudo indo pra bosta. É argumentável que o Resident Evil 3, ainda assim, é um jogo de survival horror, porque ele tem todas as características de um. O mapa que você tem que encontrar as chaves pros caminhos, a escassez de recurso, que não é tão escasso assim, vamos combinar. A ambiência, que é provavelmente a minha parte favorita sobre ele. Você passa o jogo inteiro aqui experienciando Raccoon City no meio do surto de 98, e é muito massa poder ver toda a perspectiva de como estavam as ruas no mesmo momento do segundo jogo da franquia, onde o Leon tá dentro de um lugar fechado. Toda essa destruição dos carros, esse caos urbano gigantesco de fogo pra todo lado, vidro estilhaçado, adiciona ainda mais na tensão que os personagens vivem naquele momento, porque a estrutura inteira da sociedade que eles estavam ali tá ruindo na frente deles e eles tinham que sair dali de algum jeito. Porém, esse jogo te coloca em muitas mais situações de ação ao longo dele. A cidade se destruindo na sua volta, querendo ou não, é uma delas. Se você comparar com um silencioso Resident Evil 1 ou até o 2, se você ignorar tudo que tá acontecendo lá fora, você tá sofrendo os horrores aqui de dentro, mas pelo menos você não tá lá fora. Resident Evil 3 tem todo esse barulho visual e sonoro de um colapso de uma sociedade. Tem coisa acontecendo a todo momento e acontece ainda mais quando uma peça essencial desse jogo é colocada no tabuleiro também, o Nemesis. Esse inimigo é o ponto-chave desse jogo, porque ele é o terror e a ação dele ao mesmo tempo. Você ouve o Nemesis pela primeira vez do Brad no bar falando que ele tá vindo atrás de todos os Stars sem nem sequer citar o nome dele, só pra ser morto na frente da porta da delegacia por essa coisa gigante com uma cara desfigurada. Essa é a coisa que vai te perseguir e te assustar por sempre estar atrás de você quando você menos espera. Porém, a parte de ação nisso tudo é que você não é uma criatura indefesa. Você consegue lutar de volta contra o Nemesis. E o Nemesis então serve pra ser esse inimigo que toda vez que aparece, a gente derruba uma parte da cidade pra matar, seja explodindo gasolina num restaurante,
restaurante, pegando ele numa armadilha, desfigurando a cara dele com fogo. Fora quando não é uma sessão scriptada, quando você tá no mano a mano com ele nas ruas da cidade, onde você guarda as munições das suas armas explosivas pra dar contra ele, ou foge e vê ele tentando te explodir com esse lança-foguetes que ele arrumou, e você consegue então lutar de volta. Quase todo combate ou lugar que o Nemesis aparece nesse jogo vem junto com alguma cena de ação. O trem descarrilhando, o Nemesis derrubando um helicóptero na torre do relógio, e isso dá ainda mais energia do inimigo implacável nele, porque não importa o que acontece, o Nemesis sempre vai voltar. Mas nem precisa necessariamente incluir ele. Raccoon City mesmo tá despedaçando conforme a história vai progredindo, e partes dela explodem enquanto a gente passa por elas. Ou seja, já no terceiro jogo dessa franquia, você tem uma quantidade considerável até de explosões e coisas acontecendo. O que muda, essencialmente, nessa ação que constantemente acontece em Resident Evil 3, com a ação que a gente vê nos Resident Evil novos, é o ritmo e a frequência. E isso muda tudo. Porque falando desse jeito que eu tô falando e colocando uma cena do lado da outra, dá a entender que Raccoon City realmente tá explodindo a cada segundo que passa, e que a gente vê isso constantemente como se fosse Resident Evil 6 e aquela cena do Leon na China. Mas essas cenas de ação são muito bem espaçadas e preenchidas justamente um outro lado interessante dessa exploração urbana. As partes mais quietas, que deixam a atmosfera entrar e que se baseiam só em enfrentar um inimigo ou outro, talvez uma horda de zumbis, um inimigo mais forte e diferente, mas que são um bom contraste das horas que tudo tá explodindo aqui. Saca? Aquela parte no começo do jogo que a Jill anda em direção à RPD e você consegue ver o hidrante no fundo, o céu totalmente escuro e todo destruído, segundos antes de lutar sua primeira vez contra o Nemesis aqui. Isso pra mim é o que melhor encapsula o que Resident Evil 3 é. E essa é a minha teoria quanto a isso, porque a ação sempre existiu. Ela só foi feita de uma forma diferente do começo dessa franquia até o ponto onde ela tá hoje em dia. Se a gente for parar pra pegar, por exemplo, exemplos da saga que são de ação, Resident Evil 4, por exemplo, é o que mais soube balancear as duas coisas. Você pega a parte da vila, por exemplo, ela tem seus momentos de ação, de confusão, onde você tá mais distribuindo tiro do que se preocupando se você vai ter pra partes futuras. Mas ele não esquece que os momentos sem explosão são tão importantes quanto os com. Esse jogo não esquece de te lembrar que você tá largado numa vila remota na Espanha com munição limitada e todo mundo aqui dentro quer te matar. Ele não esquece que por mais que o Leon seja esse super-herói, o medo em si vem mais de você não saber o que te espera. Vem de você não saber o que é essa coisa que corre invisível no castelo. Alguma coisa passou por essa janela que eu não sei o que é. O que é esses tiros e gritos de soldados que a gente só encontra eles mortos? E não ironicamente, no mesmo Resident Evil 4 tem uma parte que é o lado oposto inteiro dessa moeda. A ilha do Resident Evil 4 é a parte mais controversa desse jogo todo, porque tanto no remake quanto no jogo de 2005, ela basicamente dá pra você ser resumida com... Tem muito tiroteio nela. Tem bastante, tem muito, é sério. A ilha é o último capítulo da campanha de Resident Evil 4. A gente vai pra lá depois de passar pelo castelo inteiro atrás da Ashley, com ela sendo raptada de novo e sendo levada até lá, finalmente, pelo Crawl. Só que no momento que a ilha se abre pra gente, como, calma, o jogo não acabou ainda, a gente já liberou a maior parte do arsenal de armas e equipamentos dentro desse jogo. O Leon já viu quase todo tipo de terror que esse lugar tem pra oferecer pra ele, o que acaba fazendo sentido pra ela ser mais puxada pra ação. Você não é mais o cara com uma pistola, munição infinita e todo mundo querendo ir atrás de você. Então eu imagino que a linha de raciocínio deles era que uma ameaça ser um inimigo com um hit kill como arma pra ele ser mais efetivo do que um zumbi novo. Ela é a parte mais cansativa desse jogo todo, porque eles repetem bastante disso. O que também é irônico, porque a ilha também é o lugar onde é introduzido o inimigo mais assustador desse jogo, os Regenerators. Mas eu acho que o grande problema da ilha é que é essa concentração de conteúdo todo. Ela cai nessa parada de ter muita ação em um espaço muito concentrado, onde você constantemente encontra inimigos atirando lança-foguetes e você atirando com metralhadoras, coisas explodindo, zumbis com minigun, zumbis em metralhadoras giratórias, e por mais que não seja literalmente toda a cena assim, tem muitas desse jeito. Eu lembro especificamente da parte tanto no remake quanto no jogo clássico, onde você passa por essa sessão inteira de combate e você tá recebendo ajuda de um helicóptero. Ela é gigante, cheia de inimigos fazendo barulho o tempo inteiro, atirando em você. Você tem que pegar cover, esperar o helicóptero destruir as torres, enfrentar hordas e hordas de inimigo, e no fim, assistir esse mesmo helicóptero sendo destruído por um dos ganados com uma rocket launcher. Isso tudo pode não ser um problema pra muita gente que gosta de ação ou gosta dessas partes do jogo, mas definitivamente são jeitos diferentes de você fazer ação em Resident Evil. Esse tipo de ação frenética é algo muito mais característico desses Resident Evil de ação, porque enquanto nos primeiros era uma adição ou no máximo algo secundário, aqueles são o apelo principal do jogo. Logo, eles fazem muita coisa pra sustentar essa ação. Resident Evil 5 é um dos mais odiados pela comunidade inteira, mas é inegável que ele é um dos mais divertidos no que ele se propõe a ser. E pra época que ele representa, a dos jogos co-op, quando a Capcom decidiu de uma vez fazer um jogo de tiro de verdade e apostar que você e seu amigo iam querer jogar juntos, e esse era o intuito,
Nossa senhora! Eu vi o cara voando. Ele é divertido porque, nesse sentido de ser um jogo de tiro, ele se sustenta. Ele é quase inteiro sobre você atirar em inimigos. Ele tem um arsenal gigantesco pra você usar nessas mesmas sessões. Ele deixa você rejogar cada capítulo separadamente com um arsenal específico de coisas que você pegou ao longo do jogo sem ficar preso ao que você tinha quando você salvou o jogo naquela parte. Tem loja, tem upgrade, tem tesouro, tem emblema, tem mercenários, armas infinitas que desbloqueia com um sistema novo que apoia totalmente essa rejogabilidade desse jogo. Tem 10 personagens que você desbloqueia jogando e avançando no Mercenaries, que são na verdade 4 personagens com roupas diferentes, mas eu conto diferente porque o kit inteiro deles muda. E esse jogo é banhado nessas mesmas sessões frenéticas, cheias de ação e que, relembrando aqui, muitas delas são ridículas, mano. É tipo... Cena americana. É ridículo. Porém, isso não importa tanto quando o jogo inteiro é sobre você atirar em inimigos diferentes com o seu amigo enquanto você vê uma história. Diferente de sentir medo de sair lá fora e ser um personagem sozinho contra um monstro invencível. Diferente desse sentimento de isolado, de mistério, de você explorar uma casa que você não sabe o que tá pegando. Quando você passa pelo jogo moendo todo tipo de inimigo, não importa a dificuldade que você passa e não existe nem a mínima intenção de te causar medo, de uma hora pra outra, socar pedras não é uma coisa mais absurda do mundo, nem a ideia de uma batalha inteira num vulcão. Porque o Chris do Resident Evil 5 naquele jogo, pelo menos, passa a vibe de que ele é pau a pau com os inimigos que ele enfrenta. Joga aí o Chris do Resident Evil 5 versus um Tyrant, o Tyrant do Resident Evil 1, por exemplo. Sem as armas, no soco. Eu aposto no Chris. O jeito desses jogos aqui fazer ação é no mínimo diferente de todos os outros 3 que iniciaram essa franquia inteira. Porque aqui eles negligenciaram a outra parte que faz Resident Evil ser Resident Evil, a de dar ameaças de verdade pro jogador, não alvos. Algo que nesse daqui eles tentaram resolver, mas não conseguiram. Olha, eu não quero ficar aqui chutando o cachorro morto, nem fazer nenhum desses discursos inflamatórios de Resident Evil 6 é uma bosta. Tá todo mundo muito velhinho pra isso já. Dito isso, eu juro pra você que eu não tô tentando odiar Resident Evil 6 só porque é legal odiar Resident Evil 6. O que eu acho que esse jogo aqui enfrentou foi justamente a colisão de deixar ação e terror tão colados um no outro e não saber exatamente qual deles ser. Pelo menos na campanha do Leon, que é a que mais tenta ser de ação, as outras não são. Porque Resident Evil 6 tenta dar esse ar mais brutal, com horror. Essa foi a ideia que eles tentaram junto com as 3 campanhas diferentes, mais a DLC que vinha junto. O visual é muito mais escuro, mais contrastado, dá pra ver que eles queriam resgatar um pouco desse terror ou de uma atmosfera um pouco mais intimidadora. Mas o fato de que tudo nesse jogo aqui explode a cada minuto rouba um pouco dos dois estilos e não faz nenhum se destacar em nada, dá pra dizer. Porque não tem como você destacar o perigo de um zumbi ou de um apocalipse global de zumbis se o personagem já viveram, já mataram coisas muito piores que um zumbi. E esse é meio que o caso com esse jogo. Tem um momento no Resident Evil 6, na campanha do Leon, que eles apresentam uma criatura que é uma alusão clara ao Regenerator do Resident Evil 4. Porém, ele não tem o mesmo impacto, eu sinto, porque ele não parece tão mais perigoso que o do 4, mesmo esse em específico sendo praticamente imortal. Você tem que desviar dele pra poder passar e depois triturar ele se você quiser ele morto. Eu acho que muito disso é porque horas e horas antes disso foi meio que estabelecido o quanto esses personagens são praticamente imortais, pelo próprio flow das coisas. Tipo, eles derrubam um avião e saem ilesos desse negócio uma hora antes de derrubar essa criatura. Isso na campanha que é pra ser mais puxada pro terror. Pode ter um jeito mais profundo de explicar isso, mas pelo menos parece lógico pra mim que pra uma ameaça parecer ameaçadora pra você, ela tem que se estabelecer como superior a você. E é meio difícil de se estabelecer como superior quando você é o Leon, tá ligado? E parece uma lição que os próprios desenvolvedores do jogo aprenderam tempos depois sobre esses personagens, tanto que eles fizeram isso justamente no Requiem. Você consegue ver bem melhor essa separação entre os dois personagens, os dois estilos. Ao invés de jogar o Leon pra ter medo, algo que não faz nenhum sentido sendo o Leon, imagina ele correndo naquela parte do início da garota, tropicando. Existe a Grace pra fazer isso, enquanto o Leon explode o mundo, algo que não faz nenhum sentido a Grace fazer. Só pra deixar claro, o Resident Evil 6 tentou fazer isso, e até por isso que essas pessoas falam tanto que o Requiem é o R6 que deu certo. Porém, o que ele não fez foi se comprometer a ser de terror igual o Requiem fez, enquanto o Resident Evil 6, na campanha do Leon, tem algumas partes que dá pra lembrar esse terror. Quando sai desse terror, é a mesma coisa sempre volta, é o tiroteio massivo com esses zumbis. Parado, aqui a polícia! Resident Evil 6, assim como o 5, foram feitos para capitalizar na ascensão da febre dos cover shooters, o co-op shooters, que existiam muito naquela época e só pareciam que iam aumentar. A ação aqui ainda existe, mas tem propósito totalmente diferente, como ela era usada lá atrás, para como ela é tão diferente aqui. Acho que o horror em Requiem funciona tão bem porque as personagens são escritos para servirem suas respectivas fantasias e as coisas são bem separadas. Você pode até achar o lado do Leon ruim por ter muita ação e pela ação ser o ponto principal como era nesses Resident Evils mais de ação, mas além de
fazer você querer voltar pra jogar com a Grace, as partes do Leon não conseguem interferir com as partes da Grace. Assim, existe espaço pros dois serem explorados separadamente, não existe esse conflito de as coisas estarem aterrorizantes e do nada, BUM! Joga um avião na China. E abre assim também espaço para esses dois gêneros serem explorados da sua forma e pegando o que funciona melhor e eventualmente desenvolvendo as coisas de cada um desses estilos, desses gêneros diferentes que a Capcom mescla como se fosse a mesma coisa para uma franquia específica. E daí que saem coisas como o humor de Resident Evil. Assim como uma franquia de terror, Resident Evil também é muito fã de ser absurdo. Desde sempre atrelado, seja o terror ou a ação, existe uma certa absurdidade, um humor em cada um desses jogos que não era necessariamente um humor de você dar risada, mas sim um humor de você olhar pra coisa em questão e falar que porra é essa? E eu acho que eu não preciso exemplificar muito pra você entender do que eu tô falando aqui. Eu tô falando do Chris socando a pedra, de como comicamente todo Resident Evil sempre um helicóptero cai. Esses momentos que tu vira e fala, ah, é verdade, isso aqui é um videogame ainda. A comunidade brasileira como um todo usa o termo galhofa pra se referir a esses momentos. Cenas que parecem surreais e que são assim porque é difícil de acreditar um ser humano normal fazendo isso. O humor de Resident Evil não é piadinha, mas de momentos que são engraçados ou divertidos porque eles são absurdos. Aquele tipo de reação que você consegue só quando você vê o Ethan colando o pé dele com um xaropinho ou a mão dele. Do Leon vendo duas motosserras dos dois lados vindo até ele e a primeira reação dele é dar um mortal pra trás, não simplesmente um passo. Em jogos mais recentes da Capcom, essa tal galhofa, eu pelo menos identifico que é mais usada pros personagens principais darem aquela farmada de aura. Às vezes é o Leon soltando uma piadinha na cara do perigo, às vezes é o Leon serrando uma porta que tem uma de uma tranca que era só abrir, às vezes é o Leon correndo de um crocodilo. Porém, é interessante da gente ir mais a fundo pra tentar entender o porquê disso tudo. Dá pra você tirar uma explicação até que interessante sobre as raízes da franquia e toda essa absurdidade, dessa quebra de tensão. E foi pesquisando pra tentar entender esse tom cômico de Resident Evil que, voltando um pouco no tempo e vendo como o primeiro jogo desde sempre foi feito, a gente consegue traçar uma linha disso. Que é o que eu quero fazer, porque tem que ter alguma explicação. E até que tem. No Resident Evil 1 de 1996, por mais que aquele jogo ainda tentava ser um jogo muito sério, e pra quem jogou na época realmente devia ter sido, aquele jogo tinha um tom de humor por trás do terror dele que servia como complemento e que tornava a coisa toda muito mais engraçada. E isso tudo é por conta de um erro de tradução. Você tinha esse jogo que foi construído milimetricamente pra te dar medo, e ao mesmo tempo que ele te joga nessa atmosfera de terror e mistério, nessa mansão macabra com esse sentimento de largados para morrer, todos os personagens falavam meio que desse jeito. Rebecca, you're safe. Chris? Stop it. Isso aconteceu porque na produção desse jogo, ninguém que trabalhou na parte da dublagem pra inglês americano falava inglês. Então eles não tinham uma noção de como a dublagem tava. Eles só tinham mais uma sensação de como era escutar ela. Então eles não sabiam dizer se tava bom ou não. E acontece que não tava. Os personagens falavam muito lento, porque o jogo na versão americana também não tinha legenda. Então o que acontecia era que os dubladores falavam frases 3 vezes e o resto do pessoal que não falava inglês pegava a frase que eles achavam que soava melhor e assim ia. E isso gerou essa desconexão que parece que não foi gostada pelo pessoal da época, nem o próprio Shinji Mikami que fez o jogo gostou, mas foi a primeira vez que deu pra se ver um ambiente tão tenso como a Mansão Spencer contrastado com personagens que parecem uma própria paródia de filme slasher. Foi a primeira vez que a gente viu esse conflito entre seriedade e não seriedade. Resident Evil nos primeiros jogos não tinham nada de muito extravagante que contrastava e criava esse absurdo fora o diálogo dele mesmo. O máximo que você tinha era tipo uns animal gigantesco que apareceu do nada, que eles falavam que era mutado pelo vírus, mas era só um animal em escala grande. E que era absurdo e engraçado de você ver, por exemplo, uma cobra gigante ou uma planta gigantesca ou um peixe gigante. E era uma daquelas quebras de tensão que não interrompiam o andar inteiro da carruagem, sabe? Porque ainda é só uma conversa no meio do jogo que é tenso de qualquer jeito depois que sai dessa conversa. E logo mais depois disso passou a ser boa parte da personalidade do Leon, o fato de que ele não consegue ficar sem dar um mortal pra trás ou fazer uma piada. Passou a ser parte da experiência, você volta e meia dar de frente com umas coisas como a estátua do Salazar que eles tiraram no remake, eu nunca vou me perdoar por eles terem tirado aquele bagulho. E essas partes que meio que fugiam, então sempre fizeram parte da franquia, e por mais que não intencionais, foi um acidente que eu sinto, pelo menos, que eles abraçaram um tempo depois. Porque casa muito bem com os dois lados se for feito corretamente. Como Resident Evil também tinha ação no meio do survival horror, isso tudo meio que sempre adicionou e deu uma aura
lembra de que esses jogos, por mais que sejam assustadores pelo mistério e a falta de recurso, também são aventuras cheias de momentos épicos, personagens carismáticos que terminam explodindo tudo com frases de efeito e que mostram também que os personagens não são indefesos, eles são heróis, afinal de contas. E essa parada do 1, por mais que tenha sido um erro, também tá presente de certo modo no 2 e no 3, porque esses jogos também têm momentos muito leves e humorísticos. Por mais que ele sabia ser sério, me lembrava bastante a escrita de Shonen, por exemplo, características de escrita japonesas que eram bem presentes nessa época da Capcom. Um dos pontos mais engraçados da minha experiência jogando Resident Evil 3 é que no meio desse caos urbano cheio de horror que é aquele jogo, do nada tu começa a lutar com uma minhoca gigante. Mais de uma vez, no meio disso tudo. E ela não tem muita relação com o plot, ela é só um monstro que tu encontra. Esse tipo de coisa nunca interferiu com o terror. Só criou essas cenas memoráveis que todo mundo gosta, por mais que meio esquisitas. Eu julgo dizer, e eu posso estar muito errado nisso, mas eu acho que até a cena da pedra, a cena mais discutida dessa franquia inteira, as pessoas mais lembram dela porque ela é engraçada do que porque ela é um insulto ao personagem do Chris e pipipi popopó. Posso estar errado. Quando a gente fala sobre galhofas e momentos engraçados, muita gente aponta que isso é uma coisa dos jogos mais recentes da franquia. Mas isso sempre existiu, intencional ou não, porque estava em boa parte de como esses jogos eram escritos e como eles se portavam naquela época mesmo. Todos os Resident Evil mais antigos tinham uma vibe bem anime, que eu acho que vinha porque a Capcom é uma empresa japonesa com roteiristas japoneses e alguns desses roteiristas trabalhavam em séries como, por exemplo, os Power Rangers. Então a escrita refletia esse estilo de se escrever. Tanto que no Resident Evil 5 eles queriam uma vibe mais hollywoodiana, então eles gravaram a orquestra dos jogos em Los Angeles para tentar pegar esse estilo que vinha do ocidente. Então por mais que esses jogos tivessem um tom de terror, até nos jogos mais dramáticos que tentavam apelar para esse terror, como Resident Evil 2, você tinha os personagens agindo de um jeito muito shonen de se contar uma história. Tem essa cena do Code Verônica, por exemplo, que inclusive spoilers da literal cena final do jogo, caso você ligue pra isso, onde tá a Claire e o Chris fugindo num jato militar, e a Claire fala: Chris, prometa-me que não vai me deixar sozinho de novo. E o Chris então responde: sinto muito, Claire, mas ainda não acabou. Então a Claire fala: você diz, sim, é hora de darmos o troco, vamos destruir a Umbrella. Isso tudo sempre contrasta com o terror, o aspecto principal de tudo isso aqui, e essa franquia, pelo que tudo indica, adora ser desse jeito. No meio do caos urbano de Resident Evil 3, essa incerteza se a Jill e o Carlos vão conseguir fugir enquanto elas fogem do Nemesis. Depois que eles conseguem dar uma fuga no Nemesis e perder ele por um momento, o Carlos dá em cima da Jill, do nada. Sabe uma coisa que eu acho sobre isso? Sabe Safe Room de Resident Evil? Aquela sala que serve pra quebrar toda essa tensão do mundo lá fora? Todas elas têm músicas sempre icônicas que destacam uma certa calma em meio a tudo que tá acontecendo. Essas cenas, essas conversas, essas quebras com personagens, às vezes funcionam do mesmo jeito que Safe Rooms funcionam, pra quebrar tensão, pra você lembrar que eles são heróis em uma aventura macabra mais interessante, que eles soltam piadinhas também. Tira a tensão que tem que ser tirada de uma forma muito cuidadosa, porque jogos de terror também não é sobre ficar tenso 100% do tempo. É sobre equilibrar essas coisas. E isso é uma coisa muito presente nos clássicos, e principalmente em Resident Evil 4. Você vê esse tom cômico inteiro se perdendo do Resident Evil 5 pra frente, porque eles começam a ter essa pegada cinemática, mas ficando cada vez mais escrachados. Daí as coisas começam a ficar mais engraçadas, porque tá todo mundo se levando a sério demais, mas tudo era muito bobo. Tipo no Resident Evil 5, que tem essa cena onde a Sheva e o Chris chegam até um posto onde tem vários homens do Chris que foram mortos por uma criatura. A Sheva viu um cara correndo pateticamente do lugar, não perseguiu o cara que ela conseguiria pegar na corrida muito fácil, virou pro Chris e seus companheiros mortos e falou: eu vi alguém, mas ele fugiu. E o pior é o Chris só aceitando e dizendo pro rádio que eles viram alguém e ele fugiu. Tipo, que porra o QG vai fazer com essa informação, irmãozinho? Corre atrás do maluco. De qualquer jeito, Resident Evil sempre soube que eles eram essas aventuras fantasiosas, então não fazia muito sentido procurar sentido nas coisas. Por mais que sempre existia um certo limite do ridículo, se você parar pra ver como eles sempre fizeram puzzles e foram extravagantes, aquele negócio do puzzle ter uma solução irreal, se você pensar nele como uma cidade, no fim, colabora com o sentimento de você ter descoberto. É impossível de não se questionar quem é que fez isso, e isso contribui ainda mais pra esse mistério. Observando todos esses Resident Evils aqui, dá pra tu perceber que eles tiveram uma transição não só do próprio gênero, como no próprio estilo, e em como cada esse estilo é executado conforme o tempo foi passando. Cada um desses jogos tem alguma coisa diferente, seja na forma como eles contam a história, na forma como eles apresentam, como é jogar, mas todos eles têm alguma coisa em comum. Eles conseguem ter um balanço entre serem cheios de elemento principal dele e ao mesmo tempo fantásticos, aventureiros, absurdos na sua essência. Até que isso trouxe eles num momento onde eles precisavam amadurecer a franquia ou ela iria acabar, porque eles apostaram em uma coisa achando que ia dar muito certo e deu tudo errado. E foi aí que eles mudaram tudo de novo.
Até esse momento no vídeo eu tive falando sobre peças-chave que eu percebi enquanto eu rejogava e jogava a maior parte dos Resident Evil que eu não tinha jogado até o momento, e culminou nessa análise que eu fiz até aqui. E como essas peças foram mudando em cada um dos jogos da franquia, pelo menos ao meu ver. E depois de um tempo vendo eles assim, um do lado do outro, não é difícil de perceber o quanto a Capcom segue uma fórmula que ele sempre tenta mudar. Eles sempre pegaram uma ideia inicial que deu certo em algum jogo e cada novo jogo depois desse eles adicionam uma coisinha a mais, dando uma remexida pra ver o que dava certo e tirava o que não dava. Esse cenário pré-renderizado agora existe de verdade. Essas duas campanhas agora são 4, que agora viraram uma só, com 2 personagens que compartilham a mesma caixa de itens. Veio uma nova mudança brusca no Resident Evil 4, a primeira mudança de câmera fixa para uma no ombro, assim como veio com a mudança na própria estrutura do jogo, que influenciou em como o 5 e o 6 funcionaram, e que introduziram pela primeira vez a ideia de um Resident Evil mais cinemático. Conceito esse que chegou no ápice da sua bagunça no Resident Evil 6, que quis introduzir 4 campanhas, que a ideia era pra ser 4 estilos diferentes e todas terem essa ideia cinemática, porém não deu certo. E por causa disso eles precisavam de uma nova direção. A Capcom até tentou fazer jogos mais episódicos, porque era uma trend bem famosa naquela época, e foi no Revelations 2 onde a gente viu um jogo que misturava pela primeira vez co-op com terror e tiro nesse formato episódico. Mas nada dava conta, até que eles deram um 180 nessa fórmula toda em 2017 e tomaram uma direção. A direção sendo tirar quase tudo que funcionou no 4 pra frente e focar no quanto eles conseguiam fazer terror. Muito do porque as pessoas falam que esse é o Resident Evil mais assustador de todos, é porque ele também é o mais diferente de todos eles. Tenta se lembrar na sua cabeça de tudo que eu falei aqui sobre Resident Evil, e imagina quando saiu uma demo do que era pra ser o Reset, e a demo te jogava numa casa totalmente destruída e cheia de carne podre, não tem arma, não tem inimigo, não tem explosão, e te mostrava uma fita de um grupo de caça-fantasmas entrando nessa mesma casa de noite e sendo mortos por uma pessoa. Era esse nível de diferente. O que tinha se mantido até então era o survival horror. De resto, nada disso é Resident Evil. E eu não falo isso de um jeito ruim, porque como foi feito no Resident Evil 2, eles conseguiram recriar como é viver um pesadelo de um jeito que nunca tinha sido feito antes. Nunca a gente tinha visto um Resident Evil tão sombrio, tão cruel, tão brutal. Pela primeira vez na franquia, eu acho, as armas que a gente pegava não pareciam úteis contra o problema. Resident Evil 7 faz a gente se sentir numa armadilha desesperadora que a gente tem que escapar. Os inimigos, principalmente, não são zumbis que a gente consegue encher de tiro e passar pela frente. Principalmente no começo do jogo, onde você encontra a Mia, ela é teu inimigo e ela não morre. Não importa o que você faça, ela não morre. Tira total a sua capacidade de se sentir poderoso e mostra uma coisa clara. Aqui não é mais um herói em uma aventura. É um cara qualquer no pior dia da vida dele. Mesmo que os primeiros Resident Evil de terror conseguiam te causar um medo por você não saber o que tem na sala seguinte, nem se suas balas seriam o suficiente, você ainda tinha todo o outro lado dessa moeda. Eles eram mais alegres, mais leves, mais fáceis de masterizar. Não existe alegria aqui. Não uma que você consegue entender. Resident Evil 7 é muito diferente porque não tinha nada disso. O único momento que você soltava da tensão de andar pela casa dos Bakers nesse pântano na Louisiana é quando você abria uma porta e aquela música começava a entrar. Agora, a real única quebra de tensão que você tem aqui. Resident Evil 7 é um jogo muito desconectado de muitas ferramentas que a Capcom usou nos outros jogos da franquia. E isso, de um jeito estranho, funcionou pro próprio terror que eles queriam passar, porque não tinha mais os personagens heróis que a gente conhecia. Por boa parte do jogo, você nem sequer ouve falar de Umbrella, de Leon, de Chris. Você não tem comunicador com nenhuma base de inteligência, não tem um helicóptero de apoio. O único apoio externo que aparece no começo do jogo é morto em questão de segundos. Resident Evil 7, igual o primeiro jogo da saga toda, é uma experiência de pesadelo, de você ter entrado num lugar que você não devia ter entrado. É estranho de você pensar no sucesso desse jogo. Ele foi muito alavancado porque finalmente a Capcom decidiu ouvir os fãs e que clamavam pela volta do survival horror. E ele tá o mais bizarro que ele já foi. Mas eu acho um pouco mais do que isso. Ele deu tão certo também porque Resident Evil 7, de certo modo, amadureceu a franquia como um todo. Depois do 7, especialmente porque vieram muitos remakes de Resident Evil depois dele, você consegue ver todo esse amadurecimento dessas histórias nas suas recriações. A coisa que mais muda em todos esses remakes é o tom dele e como tudo é apresentado. Por mais que Resident Evil 2 consegue ser dramático e passar esse terror do pesadelo de Raccoon City, o remake decidiu pegar esse terror desenvolvido de Resident Evil 7 e juntar com o que já existia, pegando cada uma das partes desse jogo e elevando o que significa survival horror ao máximo que eles conseguiam naquela época. Porque a recriação do Resident Evil 2 dá muito mais espaço para ambiência. E essa é a chave. O jogo original, pelo menos na minha opinião, é muito mais rápido, é mais focado em te jogar nessas situações e lugares cheios de zumbi e deixar você decidir o que
que você vai fazer com isso. O Nemesis estourando a delegacia da janela te dá medo porque ele vai te matar dentro do jogo, mas o terror em si é só um susto do barulho alto. O remake preza pela construção de momentos de terror. Você sentir todo o corredor escuro e com chuva entrando na delegacia destruída. Alguma coisa passou pela janela. Ela quebrou um vidro e tá entrando chuva por ela agora. Eu consigo escutar ela andando em cima de mim. O medo é muito subjetivo. Eu não tenho como dizer que Resident Evil 2 de 1998 é mais assustador, assim como eu não tenho como dizer que ele não é, porque eu joguei ele como um adulto já com muita tolerância ao terror. Mas eu tenho certeza que o jogo original não tinha capacidade técnica para imergir você tanto assim naquela época, em 1998. No próprio Survival Horror, esses jogos têm pegadas tão diferentes que vêm a partir dessa apresentação. O pacing dos jogos clássicos era rápido graças a essa câmera presa, que às vezes passava por uma sala que trocava entre 3, 4 vezes. E isso dava uma sensação de movimento muito insana que até hoje eu sinto falta quando eles trocaram isso no Code Veronica. Enquanto isso, ele é mais lento e essa lentidão também dá a você esse sentimento de que esses zumbis são mais perigosos, de que talvez não dê pra desviar e correr. A própria extravagância e absurdidade que a gente tanto falou aqui sobre esse Resident Evil também ser essa cara de aventura mudou também. No Resident Evil 2 tem uma cena onde o Leon foge de um jacaré gigante. Essa cena é ridícula no Resident Evil 2 original porque ela é só uma corrida com um jacaré bizarramente grande que aparece quando você encontra com a Ada e que você corre dele, espera até chegar em um cilindro estrategicamente posicionado e explode o cilindro quando ele morde. E que no remake, eles transformaram isso numa corrida num esgoto absurda, cheia de efeitos de água pra lá e pra cá, enquanto você corre desse bicho, que só no fim ele morde um cano de gás e explode. E esse é meu ponto sobre o amadurecimento dessa série. A principal mudança da Capcom de 2017 com o Resident Evil é que eles olharam para a forma cinemática que eles conseguiram apresentar os jogos deles já no R5 ou no R6 e usaram desse potencial para tornar os jogos deles mais sérios e amedrontadores, com cada uma das cenas querendo tirar mais dos personagens do que eles conseguiam antigamente. O mais fora do sério que dá para você dizer aqui é o Resident Evil 8, só porque ele é bem mais fantasioso com lobisomens e o cara que consegue dobrar metal. Só que se você pegar Resident Evil 2 Remake, ele quase não tem gracinha, ele é muito mais brutal e emocional. E a mesma coisa vale pro 4 também. Não tem esse tipo de escrita de aventura. O Leon do R4 Remake é outra pessoa inteira se você colocar em comparação com o Leon do clássico. Ele não é 100% brincalhão mais e despreocupado com tudo como um galã de cinema. Ele é sério, traumatizado, ele é aprofundado e isso reflete em tudo dentro desse jogo. Como ele começa a missão indo atrás da Ashley, dizendo que tudo tem que ser diferente. Como ele explica pra Ashley que essa missão não é brincadeira e ele precisa dela se eles quiserem sair vivos dali. Claro, você ainda tem as partes mais absurdas, porque isso ainda é Resident Evil 4, ele é lembrado por todo mundo e gostado por todo mundo, porque o Leon dá mortal e suplex. Eu não acho que essas coisas têm que ser só descartadas. É legal, eu gosto, mas o jeito que eles passaram a acomodar esse outro lado também é muito bem-vindo e foi muito inteligente. Existia pouca coisa que dava pra melhorar do R4 original pra a recriação. Os próprios diretores disseram que eles não queriam no início refazer o jogo porque eles não achavam isso necessário, mas eles decidiram então que o melhor approach para o remake de Resident Evil 4 é expandir só o que eles consideravam fraquezas do original. E a escrita era uma dessas coisas. Essas coisas vieram assim muito porque foi parte disso que fez o reset, o remake do 2 darem certo. O quanto eles conseguiam expandir o horror e o desespero de Raccoon City, transformar esse caos em algo mais desesperador. É por isso que eu acho que o survival horror em si, da câmera travada, e o survival horror de primeira pessoa são dois estilos diferentes um do outro. Esse survival horror da câmera travada era muito mais assustador porque ele te passava várias incertezas quando você principalmente não masterizava o estilo da câmera. Às vezes você não via o inimigo por causa do jogo de câmera, não tinha certeza se ia acertar o tiro, perdia coisa pelo mapa porque você não interagiu direito. Mas quando você dominava isso tudo, esses jogos ficavam extremamente divertidos de você jogar, porque, por incrível que pareça, essa gameplay de câmera travada é extremamente responsiva, rápida, simples e gostosa de se jogar. Todo inimigo e cenário se resolveu de duas formas, ou você gastava tiro neles, ou você tentava desviar e arriscava gastar vida. Os survival horrors pós Resident Evil 7 tentavam puxar pra um lado mais psicológico da coisa, tá ligado? O estilo de câmera abre espaço pra nem todo o cenário do jogo precisa ser visível, porque ele já pode ver em todas as direções, fazendo eles serem mais escuros, mais amedrontadores. As criaturas, além de zumbis, têm espaço para serem muito mais complexas em como elas te encurralavam. E nossa, como uma câmera mais perto do seu personagem consegue ter uma vantagem na hora de te assustar de verdade, de te imergir. Como esse visual cinemático que usa também de cutscenes consegue fazer terror muito bem. A nova perspectiva que eles decidiram tomar depois da nova perspectiva que eles tomaram com Resident Evil 4, 5 e 6 deu um novo ar pra essa fórmula de survival horror dos 3 Resident Evil clássicos que era bem parecida e já tava há muito tempo aposentada. Agora, sabe qual que é a parte mais interessante disso tudo? Logo depois de Resident Evil 7 e o 2 Remake, onde eles pegaram todo esse aprendizado sobre terror e como invocar isso em você, eles decidiram mudar tudo de novo, porque Resident Evil sempre vai mudar.
Resident Evil Village, quando saiu, foi uma surpresa muito grande, porque a Capcom não foi pela rota de tentar atingir o mesmo nível de terror que eles acertaram tanto no 7, e sim balancear com algumas outras coisas. Resident Evil 7 é talvez o jogo mais aterrorizante de toda a franquia, mas ele também é o pior na hora de você rejogar ele. A rejogabilidade de Resident Evil é uma parte muito importante que eles largaram pra trás nessa empreitada de tentar encontrar uma nova identidade. Todos os jogos têm, seja um arsenal interessante pra você rejogar de um jeito, coisas diferentes pra você fazer, e até desafios por tempo. E enquanto o Resident Evil 7 tem desafios, por exemplo, e modos extras, você tem uma arma desbloqueável e munição infinita pras outras. Na verdade tem mais uma, eu esqueci que tem uma serra nesse jogo. No Resident Evil 8 foi parte do que fez aquele jogo largar todo o terror dele pra tornar ele um pouco mais jogável e rejogável. E ele é pior em terror, por exemplo, porém ele é forte em outras coisas que a Capcom quis testar. Vocês entendem o padrão aqui? Esse jogo é forte em X, novo em Y. Esse jogo é fraco em X, forte em Y. Ele fez isso errado, mas fez muito bem outra coisa. Eu prefiro esse Resident Evil porque ele é mais de survival horror. Eu prefiro esse porque ele balanceia as coisas. Eu prefiro esse pela ação e co-op. É quase como se a franquia Resident Evil sempre estivesse mudando algo radicalmente a cada jogo novo que eles tentam. Sempre estivesse procurando um jeito de nunca acertar em tudo, porque algo novo tem que ser testado. Claro, todo jogo novo, toda sequência sempre tenta algo novo, mas nesse nível, nessa frequência, nesse risco de errar, sem nem saber se isso vai dar certo, é algo que nesse ponto, pelo menos pra mim, se torna a identidade de Resident Evil. O fato de que ele sempre vai mudar. Porque é nessas mudanças que eles inevitavelmente vão tomar alguns tropeços, alguns tombos até, e fazer umas coisas que as pessoas não vão gostar. Os erros são muito notáveis, é claro que são. Até hoje se discutem sobre Resident Evil 6, mas quando eles acertam, eles costumam colecionar uns títulos como, por exemplo, o jogo que popularizou um gênero inteiro de shooter com câmera em cima do ombro. O jogo que revolucionou uma indústria inteira. O jogo que ressuscitou uma franquia e até hoje é uma das melhores experiências de terror possíveis. Considerado por muitos sites, pela crítica, pelo próprio público, como o melhor remake já feito. E tudo isso é porque eles nunca pararam em um lugar. Resident Evil nunca teve um estilo fixo. A verdadeira identidade de Resident Evil é nunca realmente parar de olhar para o horizonte e ser alguma coisa nova. E sendo sincero, parte da graça dessa franquia é que ninguém sabe como ela vai ser da próxima vez. Deixando um pouco essa análise toda de lado, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que vai quebrar um pouco da mágica. Eu sei que boa parte do porquê as coisas são desse jeito, principalmente com a Capcom, é porque ela é uma empresa multibilionária que tem dinheiro pra fazer múltiplos Resident Evils todos de uma vez. Pra você ter uma ideia, Wrecking começou a ser pensado e entrado em pré-produção, por assim dizer, em 2017, no lançamento do 7º jogo da franquia. Eles já estavam trabalhando no 9º, que iria lançar quase 10 anos depois só. Enquanto a gente tá aqui falando sobre Resident Evil 9, eles estão já pensando no 12. Essas empresas muitas das vezes dão esses chutes porque elas não fazem ideia de como a sua fanbase pensa daqui a 10 anos no futuro. Mas eu acho interessante que muitas das vezes elas reiniciam o processo todo nisso. O Resident Evil 9 mesmo era pra ser um jogo online de mundo aberto e live service. Olha como ele saiu. E eu acho interessante como tanta gente diferente consegue gostar de uma franquia simplesmente porque ela muda toda hora e adiciona coisas novas na mesma. Resident Evil é uma franquia bilionária que tem todo tipo de jogo que você vai imaginar. E eu acho interessante quantas coisas diferentes eles já tentaram dentro desse universo, por mais errados que elas possam ter dado. Uma pessoa que cresceu boa parte da infância no Xbox ou PSN provavelmente tem muito carinho com Resident Evil 5 ou 6, por exemplo. Justamente porque provavelmente elas entraram em contato com o boom da época dos jogos co-op, e esses jogos são um prato cheio disso. Do 1 até o 4, onde a coisa especial provavelmente era jogar esse jogo com guias físicos em formas de revistas, do senso de mistério que eles conseguiam passar, de quão pouca informação você tinha sobre eles espalhadas por aí, porque nessa época a internet era pré-histórica. Até os mais atuais, onde você jogar eles pela primeira vez no full cego e ver o quanto eles conseguem te assustar, ou ver a Capcom quase no ápice de como eles conseguem fazer essa franquia, que era mais focada em gameplay, se tornar também uma franquia mais cinemática, com cenas importantes e aprofundando os personagens dela. Ou eu espero que você tenha tido uma experiência tão boa quanto eu tive, por exemplo, quando saiu o remake do Resident Evil 4, e eu tendo jogado o clássico na minha infância inteira e rejogado uma semana antes desse jogo sair, depois fiquei horas e horas só vendo todas as decisões artísticas das pessoas em como eles remontaram cada um dos pedacinhos desse meu jogo favorito. Resident Evil é uma franquia de muitos estilos diferentes, e eu acho nada produtivo ficar buscando qual é o melhor entre eles, porque a Capcom não vai manter de qualquer jeito. Eles vão daqui a pouco mudar de novo, como eles andam fazendo isso há 30 anos, nessa busca da Capcom pra chegar na fórmula perfeita do que é um Resident Evil. E por mais que seja muito legal também ver o que mais funciona e entrar nessas discussões da comunidade também, lembrem-se que o mais importante é o Resident Evil que você mais gosta. Ninguém liga se você gosta de Resident Evil 6. Crítica nenhuma, nem nenhum sabichão de internet tem o direito de botar o dedo e falar que o que você gosta não vale tanto quanto
quanto o que ele gosta. Teu gosto também importa. Se sustente do que você gosta, independentemente se não é o melhor de todos. Eu me diverti pra caralho fazendo esse vídeo todo pra aqui. Eu passei mais de um mês praticamente rejogando e jogando todos os Resident Evil que eu tinha preguiça de jogar e que eu não joguei, e do nada me deu toda essa vontade de fazer esse emaranhado de experiências diferentes e como elas mudaram com o tempo. Assim como tentando teorizar e criar um porquê as decisões foram mudadas conforme informações que são dadas pra gente pela internet e que eu interpretei a partir de jogar todos esses jogos que eu discuti durante esse vídeo. Quando eu faço esses vídeos, eu não faço naquela ideia de matar a discussão ou bater o martelo e dizer que tal coisa é assim e ponto. Eu tô um pouco me fudendo pra isso, pra ser honesto. Eu quero mais agregar e tornar isso um espaço respeitoso, porque é uma coisa que falta na internet e eu tô de saco cheio de quanto as pessoas são no cu nessa internet por conta de coisas que não importa, como uma franquia de um joguinho de terror. Eu espero que você tenha gostado dessa viagem interessante pela franquia. Me deu um trabalhão de fazer isso, então se você quiser deixar seu like e se inscrever no canal, como eu disse, eu tô tentando chegar a 400 mil inscritos no final desse ano. Se você me ajudar com isso, eu vou ficar muito feliz. Pode deixar seu comentário qual que é o Resident Evil que você mais acha interessante aí e o porquê que você gosta mais dele. O que você acha sobre tudo isso que a gente discutiu aqui? Deixa aí nos comentários, lembre-se de ser respeitosos e é isso. Muito obrigado pelos membros, por todo o apoio financeiro que vocês dão aqui nesse canal e na minha empreitada na internet. No mais é isso. Eu acho que eu te vejo outro dia. Se inscreve aí e tchau.